capítulo 5, lendo os últimos, capítulo 4 também. Na última vez que falamos aqui, enfatizamos o versículo 30 do capítulo 4, sobre não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Antes de ler, eu queria falar um pouquinho dessa carta, como é importante os salvos poder ler essa carta. São 6 capítulos, e os capítulos não são extensos. Essa carta, como a carta aos Colossenses, elas são sublimes demais. Elas tratam de doutrinas que em outro lugar não serão tratadas. A supremacia de Cristo. Cristo aqui, ele é apresentado como o corpo. A igreja é o corpo. Vamos assim pensar, o seu corpo de todos os salvos, do Pentecoste até o arrebatamento. Ele vai falar no versículo 23 do capítulo 1, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É o último versículo do capítulo 1, a plenitude. A igreja é o seu corpo, a plenitude. Cristo é suficiente para tudo. Cristo supre todas as necessidades da igreja de Deus. A importância disso. Se nós tivermos essa compreensão, nós iremos ter firmeza na nossa compreensão da verdade acerca de Cristo. A carta aos Colossenses, Cristo é o cabeça. Queria só destacar isso. Queria que você olhasse comigo no capítulo no capítulo 2, é o versículo 19: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e vai crescendo em aumento de Deus. Cristo aqui é apresentado como cabeça da igreja. Versículo 18 do capítulo 1, ele é o cabeça do corpo. Então a igreja ela é tratada como um corpo na carta aos Efésios. Na carta aos Colossenses, ele é o cabeça. E o versículo que eu li do capítulo 2, irmão, não ligado à cabeça. Irmãos, o que nós percebemos é que há muitas coisas que não têm sintonia com a mente de Cristo. Não tem. E chamar isso de igreja, irmãos, é ofender o Senhor. É ofender profundamente o Senhor. Então, não é o nosso assunto. Paulo, depois de ensinar, então, verdades tão preciosas, doutrinariamente falando, Paulo entra no aspecto prático. É o que a gente vai ler aqui nesses minutinhos, a partir do versículo 30, novamente. Nós vamos agora caminhar até o versículo 8. Do verso 30 do capítulo 4 até o verso 8. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e a toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém antes ações de graças.
porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. É até aqui, e confiar que o Senhor vai nos ajudar nesse pequeno tempo de meditação. Amém. O apóstolo já tinha, é interessante, o apóstolo falou de muitas coisas. Eu falei de injunções para trás, e ele repete algumas coisas, parece que é uma repetição. Quando ele menciona no verso 31 uma relação de pecados produzido pela língua, talvez a gente, descontextualizando o assunto, pode pensar aqui nos pentecostais gritando, aquela gritaria, mas não é isso aqui o texto. Paulo está falando de coisas, pecados, que muitas das vezes nós podemos ser inseridos nele. Eu mencionei que a indignação, o que ele mencionou no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Quem de nós nunca ficou indignado mesmo? Mas uma indignação que ela foi controlada, ela foi de alguma forma, ela não perdeu, vamos assim dizer, de vista, e ela foi então como que apagada. Paulo está dizendo aqui, não é que nós nunca vamos ficar indignados. A palavra, eu estou usando a palavra indignado, até usei, do Senhor Jesus Cristo ali no templo, passando a mão naqueles azorrague, virando as mesas, indignação. Se nós olharmos, pegarmos textos bíblicos, do céu se manifesta a ira de Deus, um Deus que se ira. Então, voltando aqui agora para o verso 31, toda amargura, a ideia aqui, irmão, essa palavra amargura aqui, ela vem de algo que está profundamente azedo, ácido, totalmente ácido, aquela acidez produzida por algo que saiu do controle, algo que às vezes todos nós podemos ser inseridos nisso, ficar amargurados. Ele fala uma outra coisa aqui, essa ira agora aqui do versículo 31, ira, cólera, você percebe que ela vai tomando proporções e vai crescendo, vai desenvolvendo, ela vai só aumentando, e os pecados que vão sendo relacionados têm ligação com os primeiros pecados. Você já imaginou judeus e gentios, duas culturas, vamos assim dizer, diferentes, eram pessoas diferentes, mas foram chamados para servir o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, ocuparam o mesmo espaço. Irmãos, nós temos que pensar que nós somos uma comunidade não perfeita. Nós não somos perfeitos, e ao longo da nossa jornada, caminhada, haverá situações a serem reparadas, a serem tratadas. Eu queria que vocês lessem comigo João capítulo 13. João capítulo 13.
falar. João 13, acho que é o 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Eu queria destacar algo aqui, irmãos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Aqui está a diferença entre salvos e não salvos. Irmãos, esse mundo, eles estão se degradando, matando, e não há esse reconhecimento, essa evidência. Nós estamos olhando aqui, o Senhor Jesus falou: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Esse tratamento diferente, essa maneira de agir diferente. Então o Senhor está falando, por meio de Paulo, aquilo que de fato os cristãos judeus e gentios deveriam lançar fora. A amargura, a ira, a cólera, e você vai vendo a gritaria. Agora, irmão, a blasfêmia aqui, blasfêmia, a gente sempre pensa na blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo, mas eu quero destacar aqui, a nossa língua, ela é, Tiago falou, um membro tão pequeno, e você percebeu que a língua está no meio dos nossos dentes, atrás dos nossos dentes. Deus quer nos ensinar algo com isso. A necessidade das vezes fecharmos, cerrarmos os dentes, porque a nossa língua ela é terrível, como Tiago falou, ela é capaz de incendiar um bosque, um membro tão pequeno. Mas eu queria destacar aqui a palavra blasfêmia, falar mal de um irmão, falar mal de uma irmã. Vamos lembrar que se esse irmão é filho de Deus, é salvo, é alguém gerado por Deus, ele foi feito à imagem de Cristo. Dá para entender isso? A blasfêmia que qualquer um de nós podemos cometer, esse pecado da blasfêmia contra alguém. Então a blasfêmia que sempre pensamos, porque nós falamos em não entristecer o Espírito Santo de Deus. Você já pensou para um judeu olhar para um gentio e começar a menosprezar ele, a colocá-lo como algo indigno, como algo sem valor? Olha o que diz o apóstolo falando no capítulo 2, olha o que ele vai dizer, olha o pensamento dos judeus, versículo 11: portanto lembrai-vos que vós no outro tempo eres gentios chamados na carne, chamados incircunciso, pelos que na carne chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Havia um desprezo, e talvez nesse contexto congregacional, nesse ambiente onde habitavam esses dois grupos de pessoas, havia, irmãos, muito preconceito, e isso é traduzido em ações. Então talvez, eu estou pensando aqui, gritaria, será que é possível? Em uma conversa que começa branda, essa conversa vai ficando acalorada, ela vai crescendo, ela vai aumentando, e de repente não tem mais controle. Essa é a ideia. Tirai do meio de vocês toda a gritaria. Depois ele vai falar da blasfêmia, o pecado da maledicência. A blasfêmia aqui de fato é falar realmente mal de alguém, é olhar para alguém e só conseguir ver nele coisa ruim. Nunca você vai ver algo bom, algo de caráter positivo. E depois ele fala toda a malícia. A malícia, a malícia é aquilo que a nossa mente, irmãos, ela é muito ágil,
Eu creio que a velocidade é muito maior do que o que nós temos em nossas mãos, nossos celulares, nossos computadores. Quantos pensamentos passam na nossa mente, maliciosos. Um certo irmão diz que um passarinho poderá, irmãos, pousar na nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho. É possível que alguma coisa vai acontecer conosco, algum pensamento, mas esses pensamentos não podem morar na nossa mente, não podem residir na nossa mente. Pedro falou para o Senhor Jesus: se o meu irmão pecar contra mim, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7? Pedro pensou: eu vou atingir o alvo da perfeição, eu vou mostrar que eu sou perfeito. Pedro, eu não te digo até 7, até 70 vezes 7. Será que era possível alguém pecar contra nós 490 vezes por dia? Pedro, eis aqui o modelo é sempre perdoar. Aí ele diz aqui, irmãos, depois de mencionar da maledicência: sejam tiradas de entre vós. E agora Paulo mostra o aspecto positivo. Antes serem uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Temos que ser sinceros. Talvez é a parte mais difícil da nossa existência. Nós recebemos o perdão, fomos perdoados por Deus. O Senhor nos perdoou. A palavra perdoar quer dizer esquecer. Jamais me lembrarei dos seus pecados, jamais me lembrarei. Alguém, em uma visita, aqueles irmãos haviam tratado da questão de dois irmãos em problemas, dificuldade, e aqueles irmãos passaram um tempo orando e foram para um propósito de reconciliar aqueles irmãos, reconciliação entre dois irmãos. Aí encontraram ali, leram a palavra de Deus, oraram com aqueles irmãos e houve de vós uma reconciliação, eu te perdoo. Mas num dado momento, um daqueles irmãos falou para aquele outro irmão: eu te perdoo, mas eu quero te pedir uma coisa: você nunca mais vem na minha casa, você nunca mais entra naquele meu portão. Irmãos, isso não é perdão. Perdão não é colocar, ele não vai colocar regras. Perdoar é esquecer. O Senhor não aponta diariamente as nossas falhas. Nós erramos todo dia, nós pecamos todos os dias por pensamentos, por palavras, por ações. Então a coisa mais difícil é essa expressão aqui: ser benigno, misericordioso, perdoar-nos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Temos que ser sinceros. Talvez é o quesito que nós mais falhamos. Nós somos fáceis de guardar, irmãos, rancores, amarguras. Nós guardamos com muita facilidade. Nós temos uma lista de recordação de coisas que nós estamos guardando, e talvez aguardando a oportunidade para trazer lá da sepultura todas aquelas coisas. Se você olhar na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, vamos olhar lá, irmãos, capítulo 13, já mencionamos o amor relacionado ao desenvolvimento dos dons. Não é diferente aqui na carta que Paulo escreve para os irmãos. Paulo começa dizendo assim:
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Irmãos, aqueles coríntios sabiam muito bem o que Paulo queria dizer. Aquela igreja tinha conhecimento, tinha dons, não faltou nenhum dom, mas eles eram ocos no aspecto prático desse amor. Aí Paulo vai dizer aqui no versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, paciente, ele é gentil. O amor não é invejoso. Será que tem no nosso coração esses pecados relacionados aqui? O amor não é invejoso. Deus tem dado a alguns, eu vou dizer assim, mesmo no aspecto material, que não tem dado a mim. E eu vou dizer o quê? Senhor, mas muitas das vezes nós ficamos olhando, irmãos, e me permita dizer, o nosso coração, ele é enganoso, e nós começamos a sentir esse mal chamado a inveja. A inveja é um pecado que tem que ser tratado. Uma outra coisa que ele vai mencionar aqui, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, sabe, irmão, leviandade, coisas levianas, não se ensoberbece. Uma pessoa inchada, uma pessoa orgulhosa, um orgulho que sobrepuja, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Queria que você tivesse tempo, o versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Essa palavra no original, eu já falei aqui, vou falar novamente. A ideia de suportar aqui, você está vendo aqui esse forro, mas sobre esse forro tem um telhado, há uma cobertura, e essa cobertura ela é para nos proteger do sol, da chuva. Ela está aqui, suportando os raios do sol, a chuva, as intempéries do tempo. Esse suportar aqui está mostrando é o que Deus espera de nós, os seus filhos, suportar, mesmo em face de não recebermos em troca o amor que nós expressamos pelo outro, a benignidade que nós expressamos para o outro. Não vamos fazer simplesmente o que ele vai fazer para mim. Então Paulo diz: sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus os perdoou. Agora, rapidamente, capítulo 5, irmãos. Andar em amor. Paulo está dizendo aqui, irmãos, serem, pois, imitadores de Deus. O que é um imitador, irmãos? O que é um imitador? Às vezes a gente vê uma criança, nós os pais sabemos como é isso, uma criança tentando imitar, uma menina tentando imitar sua mãe, um menino tentando imitar o seu pai. Ele quer imitar o seu pai, essa é a verdade, ele tenta. A ideia aqui é a mesma da mímica, da onde vem essa palavra mímica, que nós vemos sendo feita. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, teve alguém que andou entre nós, ele deu exemplo. Ele amou quando ninguém o amava, nem mesmo seus irmãos criam nele. Ele viveu dentro de um lar desprezado,
Ele sabe, irmãos, diz o profeta Isaías, capítulo 53, aquela palavrinha que eu não vou conseguir citar agora sem ler. Será que é fácil? Ele era desprezado, o mais indigno dos homens. Irmãos, não existe nada pior do que o desprezo. Então, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Como nós vamos entender isso? Como nós vamos tentar imitar a Deus? Vamos lá para a carta de João, rapidamente, já encerramos aqui, capítulo 2 de 1 João. Versículo 3, do capítulo 2 de 1 João. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aprendemos lá no capítulo 13, que a verdadeira evidência de alguém que guarda os seus mandamentos, nisso conhecerão que sois meus discípulos. Versículo 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Irmão, será que o Senhor pode olhar para dentro do nosso coração agora, e ver aquelas flechas, aquelas setas de amargura, de maledicência, que nós muitas das vezes não falamos com a boca, mas falamos em atitudes, mostramos o quanto nós não apreciamos aquele irmão, desapreciamos, e queremos mostrar o quanto nós o desapreciamos, e nós fazemos isso, irmãos. Que o Senhor, na graça dele, nos ajude, nos dê graça. Quando Paulo fala aos Coríntios, suportar, o amor tudo suporta, é a parte mais difícil. Muitos pregadores pegam esse texto e colocam, lógico, não tem nenhum problema usar na pregação de um casamento, mas o assunto aqui é relacionamento, vida relacional no aspecto congregacional. Que o Senhor, na graça dele, nos ajude, nos dê graça. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Que preciosidade, não é quando nós pregamos, não é quando nós mostramos conhecimento, não é quando nós falamos de coisas, podemos dizer de doutrinas, mas quando nós relacionamos uns com os outros, divergimos uns dos outros, mas nós não inflamamos, nós não guardamos aquela amargura, aquela coisa que muitas vezes faz mal ao corpo, nos adoece. Que o Senhor possa de fato ver em nós, ainda que fracos, pequenos, frágeis, Senhor, há um caminho excelente. Eu quero imitar a Deus dessa maneira, andar como filho amado. Amém.